O pior é que pessoas quase foram jogadas também. Por exemplo, eu. Foi o meu maior susto na Antártida. Eu estava fazendo os meus passeios no colégio de voo, quando o navio, de repente, começou a balançar feito louco, né? E aí eu me vi sendo jogado no mar. E dificilmente eu seria resgatado, porque o vento, as ondas, seria muito difícil achar uma pessoa naquele mar agitado, né? Olá, sejam muito bem-vindos ao Maré Sonora, o podcast em que você navega pela ciência, fotografia, conservação e muitas outras viagens inspiradoras. Eu sou Marina Guedes e hoje apresento uma série muito especial por aqui. É uma imensa honra receber um grande cientista cuja história de vida tem uma enorme ligação com as conquistas humanas no continente antártico. Há 60 anos, ele foi o primeiro brasileiro a chegar ao Polo Sul. Graduado em meteorologia pela Universidade Estadual da Flórida, nos Estados Unidos, com mestrado pela Universidade de São Paulo, a USP. Atuou na Real Aerovias do Brasil e na Comissão Nacional de Atividades Espaciais do nosso país. Foi professor do Instituto Astronômico e Geofísico da USP, onde se aposentou no ano de 2000. Também foi meteorologista sênior do The Weather Channel, nos Estados Unidos. Professor Rubens Junqueira Vilela, é uma enorme satisfação ter o senhor aqui no Maré Sonora. Seja muito bem-vindo. Obrigado, a satisfação é minha. E eu queria iniciar, professor, te pedindo para contar de onde veio o seu interesse pela Antártica. Veio quando eu ainda era um menino, eu tinha uns 13 anos. Mas aí eu já sabia o código Morse. Eu aprendi com um amigo escoteiro, brincando de passar telegrama, e aí no rádio eu comecei a ouvir as expedições antárticas, que usavam esse meio de transmissão. Lembrando que não existia internet, não existia essa facilidade. Então, aquilo me emocionou muito. Ouvir navios, até aviões na Antártida, explorando território desconhecido, fazendo descoberta sob a minha testemunha, o meu testemunho direto na hora. Aquilo me emocionou demais, né? E então começou a nascer um sonho de eu um dia, e também numa expedição dessa, me engajar numa expedição, né? Eu morava numa fazenda quando ainda era adolescente, criança, e então eu era muito ligado à natureza. De noite eu deitava num monte de café, né? O café era secado de dia, recolhido à noite, num monte coberto com encerado, e eu deitava naquele encerado e ficava olhando as estrelas. Então, aí eu comecei a imaginar o que o almirante Byrd, um grande explorador polar, tinha visto e relatado das expedições dele na Antártida. Aquele céu cheio de estrela, um céu puríssimo, sem poluição, né? Eu me sentia fora desse planeta, como se eu transcendesse a própria existência do planeta. E foi nascendo aquela ideia de um dia ir para a Antártida. Então eu passei a minha vida me preparando para isso. Aprendi até a esquiar nos Estados Unidos, aprendi um pouco de escalada de montanha, tudo isso me preparando na parte que eu me julgava menos preparado, menos apto, a parte física, né? Porque a parte mental eu lia demais. Eu era um grande leitor, lia tudo quanto é livro relacionado com exploração antártica, comprava os livros, fui formando uma enorme biblioteca que me causava problema. Quando eu mudava de escola, por exemplo,
eu enchi o carro até a capota de livros, de publicações, fui formando uma grande biblioteca antártica, que eu acredito que seja uma das maiores no Brasil sobre esse assunto. E assim foi. Fui fazendo conhecimentos, eu comecei a entender que na vida não se faz nada sozinho. Então, comecei a me aproximar das pessoas ligadas ao assunto e encontrei gente, felizmente, sensacional. Uma pessoa como o Paul Sipple, por exemplo, um grande explorador, primeiro chefe científico da estação americana no Polo Sul, a estação Amundsen Scott. Um cara muito legal. Então, também escrevia, trocava correspondência. Eu era muito individualista, né? Porque pouca gente tinha as mesmas habilidades que eu tinha. Conhecer o código Morse, ouvir transmissões do mundo inteiro, incluindo navios antárticos, essas coisas todas. Mas eu vi que para chegar na Antártida eu tinha que participar em equipes, né? Eu tinha que aprender a trabalhar em equipe. E fiz, então, muitos contatos com pessoas muito legais. Gente de primeiro mundo dá muita importância a conhecimento, a troca de correspondência. Aqui no Brasil, você escreve uma carta, não te dão nem resposta. Você trabalha numa universidade e duas pessoas se interessam pelo seu trabalho científico, o resto não está nem aí. E no exterior, você escreve um artigo numa publicação, você recebe milhões de pedidos de separata, gente interessada, pedido cópia, etc, etc. Aqui vai mais devagar. E, professor, essa sua primeira viagem para a Antártica, o senhor já teve 12 vezes lá, né? Nessa sua primeira, sim, o senhor foi para lá em 1961, numa ocasião histórica, né, que resultou na descoberta da costa de Yates, ou Costa Fantasma, no sul do mar de Bellinghausen, na Antártica Ocidental. Eu queria perguntar para o senhor, como é que foi aquela experiência a bordo de um navio quebra-gelo da Marinha norte-americana, o Glacier, professor? Foi uma coisa fantástica, né? Superou meus sonhos, né? O maior navio quebra-gelo do mundo na época, até que os russos construíram o quebra-gelo atômico Lenin. Eram 8.500 toneladas de deslocamento, 10 motores dieselétricos, uma potência de 21.000 HP, era um monstro de potência, se bem que grande parte do navio era tanque de combustível, porque o consumo era muito alto, então era um verdadeiro navio tanque, o quebra-gelo. Bom, aí tive essa incrível sorte, o destino, né? O destino me levou a viver uma expedição histórica, quer dizer, uma expedição de descoberta. Até aqui a bordo, né, pelo sistema de alto-falante do navio, o comandante falou: bom, estamos num lugar em que as coisas não têm nome. Então, aquela ilha ali na frente, que não tem nome ainda, nós vamos rodear ela e vamos explorar, ver o que tem lá. Quem sabe a gente descobre um vulcão atrás dessa ilha aí. E assim ia, tudo desconhecido. Mas, ao mesmo tempo, com o uso do radar, e ecobatímetro aperfeiçoado, e já ia saindo direto o mapa da nova região, né? O contorno da costa, a profundidade do mar, o relevo submarino, ia tudo saindo na hora. Isso foi muito interessante de observar. Todos os meios científicos, então, e um dos meus grandes companheiros nessa expedição era o oceanógrafo geólogo, que era o Larry Lapley. Muito legal. E, professor, qual que foi a viagem do senhor, que o senhor comentou que tinha
um capitão que só tocava uma música sobre as ondas, que todo mundo não aguentava mais ele tocando a bordo. Era no Glacier? Pois é, o comandante McDonald era o comandante de manobras, quer dizer, a expedição era composta de 2 navios, uma força-tarefa da Marinha Americana. E o McDonald, ele tocava acordeon, a sanfona. Né? Então, mas a única música que a gente sabia tocar mesmo era sobre as ondas, Over the Waves. Então, no fim, tá todo mundo cansado de ouvir aquela música, mas a piada preferida era: comandante, toca para nós sobre as ondas. E aí ele não se fazia divulgar, ele tocava sobre as ondas, Over the Waves. Para mim, essa música é brasileira. Né? Eu acho que foi composta pela Chiquinha Rodrigues. Então, foi uma coincidência interessante. Depois, na Inglaterra, eu fui visitar a Royal Society, que homenageava os grandes exploradores mundiais. Né? Naquele ano de 62, eu acho, o McDonald foi homenageado como um grande descobridor. Ele descobriu aquela costa, chamada Costa Fantasma, pelo trabalho que tinha dado para a sua descoberta, descrita depois da National Geographic, de fevereiro de 62. Aí eu tive uma grande surpresa. Ao mesmo tempo, era homenageado o Orlando Vilas-Boas, o nosso grande sertanista, como um grande explorador daquele ano. Né? Puxa vida, aquela ligação entre a Antártida, a Amazônia brasileira, a relação entre exploração polar e exploração na Amazônia, para mim foi uma verdadeira revelação. Mostra como a exploração do planeta é uma coisa só. Né? Então, e participar daqueles movimentos foi uma experiência fabulosa para mim. Muito legal, professor. E o senhor comentou nas nossas trocas de e-mail que vocês ficaram presos no mar congelado, tiveram que usar até alguns explosivos para abrir caminho. Como é que foi aquela situação? O senhor teve medo, professor, naqueles momentos? Olha, medo não, ao contrário. Para mim, repetir a epopeia do Shackleton seria fantástico. mais legal ainda, mas o resto da tripulação não pensava assim, não. Eles não estavam gostando nada da história, porque iam ficar um ano inteiro isolado no meio do gelo, e para mim, que legal, vou viver o que viveu o Shackleton, a tripulação dele. Né? Aí já estavam se fazendo planos dos Estados Unidos para socorrer a expedição. Por exemplo, se pensava em usar até um submarino para entrar embaixo do gelo e alcançar o nosso navio com víveres e evacuar parte do pessoal, ou então lançar aviões de um quebra-gelo que chegasse até a borda do gelo, né? até onde dava para navegar e retirar a gente, porque nem todo mundo podia ficar o inverno, que o reabastecimento não estava assegurado para todo mundo a bordo para um ano inteiro. Né? Então foi uma experiência interessante. E a Marinha Americana preocupadíssima, porque os constituintes, isto é, o cidadão americano, o cidadão que vota, já começou a reclamar. Ficaram presos e nós não vamos ver os nossos pais, os nossos parentes, só daqui a um ano. Como é que a Marinha cai numa armadilha dessa? Nossa! Foi um movimento grande nos Estados Unidos para providenciar o salvamento. Agora, o quebra-gelo rompia até 8, 9 metros de espessura de gelo.
ele era feito para isso, né? Chapa de 2 polegadas, super reforçada, com uma potência de 20.000 HP, não é brincadeira. Mas tinha vezes que o gelo resistia, principalmente o gelo submetido à pressão. Né? Uma massa enorme de gelo, movimentada, empurrada pelo vento, pela maré, pelas correntes de maré. Não há força que consiga vencer. Né? Até que se resolveu apelar para o último recurso. Né? O Shackleton e outros também usaram explosivos, mas o efeito é mínimo. Voam pelos ares alguns taquinhos de gelo, a força do gelo é imensa. Né? Então foi o que aconteceu com a gente. A gente explodiu umas cargas de explosivo plástico. Né? Não era... Eram explodidos potentes especiais. Né? Mas eu tenho as fotografias, prefejava o gelo, voava um monte de caquinho, mas até que, enfim, o gelo cedeu, abriu uma trinca, e aí o quebra-gelo, mais que depressa, aproveitou para meter a proa, remeter com tudo e conseguiu rachar o banco de gelo que nos barrava o caminho a um canal natural. Aí o gelo é um elemento muito misterioso. Assim que com a mesma velocidade que ele fecha e bloqueia navios, por exemplo, ele também abre, porque ele é submetido a várias forças do vento soprando numa extensão enorme, força de maré, como eu já disse. Então, às vezes, abre misteriosamente, o gelo racha e abre um canal. E a gente tem que aproveitar esses momentos para navegar o canal livre. Né? Outro fenômeno curioso é o canal costeiro. Como os ventos prevalecentes são catabáticos, da costa do continente, os ventos que sopram pela força da gravidade, empurrando o ar mais pesado, o ar muito frio, muito pesado, ele sopra do interior do continente para fora. Então, ao soprar para fora, ele empurra o gelo também para o mar. O gelo marinho é empurrado e abre muitas vezes um canal junto à costa. Como a água do mar demora um pouco para congelar, fica um canal livre de gelo que é chamado canal costeiro. Ou, em inglês, shore lead. E isso aconteceu com a gente, mas esses canais são meio precários. Né? Muitas vezes a gente entrava naquele canal que abria, né, na nossa proa, mas de repente o vento virava, voltava a fechar tudo outra vez. Aí não dava para passar. Né? E assim nós fomos lutando durante 20 dias, a deriva ao mesmo tempo, deriva para o oeste, da mesma maneira que derivou o Bélgica, o navio da expedição belga, tinha tentado penetrar naquela região em 1900 e pouco. Nós nos vimos bloqueados, apesar de toda a potência disponível. Bom, foi uma aventura. Até a gente conseguiu se safar, a força de explosivo, achou um banco de gelo que prendia a gente. E aí, para comemorar, foi feito um enorme bolo a bordo. Free of the Ice! 9 de março de 61, Free of the Ice! Aí comemoramos. Que sensacional, professor. E o senhor sabe que quando eu estava lendo uma mensagem do senhor sobre navegar a bordo de um quebra-gelo, como é que é essa sensação, professor? Queria que o senhor contasse um pouquinho, por favor. Bom, o pessoal rezava para o navio entrar no gelo, porque na água aberta era terrível. O jogo do navio era um negócio indescritível, porque o quebra-gelo tem o fundo redondo. Para resistir à pressão do gelo, então ele é redondo de tal forma que o gelo pressionou o navio pela lateral, levanta o casco, levanta e não esmaga o navio, porque
Do contrário, o gelo imprensava o navio e estourava tudo, né? Então ele é redondo, mas isso em mar aberto facilita o jogo. Então era frequente os balanços de 52 graus, o comandante do navio, não o McDonald, mas o comandante do navio mesmo, o capitão Porter, foi atirado longe do beliche, dele bater a testa. Então, quando o Gleice chegou no Rio de Janeiro, esse comandante ainda estava com muito curativo na testa, cheio de esparadrapo. Ele foi atirado fora do beliche e bateu a cabeça numa quina. Eu, para impedir isso de ser jogado fora do beliche, a Nova Zelândia, aproveitei e comprei umas tiras usadas por mergulhadores. Os mergulhadores usavam umas tiras muito resistentes para prender os equipamentos de mergulho nas costas, né? Os cilindros de ar, de oxigênio. Né? Então eu comprei aquelas fitas e me amarrava no beliche. Amarrava firme mesmo. Então isso me salvou de ser atirado e receber até ferimentos. Né? Mas, por outro lado, graças a Deus, eu tinha estômago forte também. Eu não enjoava. Então dava para apreciar. Tinha gente que passou muito mal com enjoo. Menos eu. É um desafio, né? Naqueles mares lá. Deve ser super difícil não passar mal, imagino. É que tinha o perigo também do balanço jogar para fora equipamentos a bordo, né? Por exemplo, tinha uma unidade de aquecimento dos helicópteros e foi jogada no mar, foi perdida. Porque ficava no começo de voo aberto, né? Então o jogo do navio foi tão forte que rompeu as amarras e jogou a unidade de aquecimento, de pré-aquecimento dos helicópteros para longe, para fora do mar. O pior é que pessoas quase foram jogadas também, por exemplo, eu. Nossa! Foi o meu maior susto na Antártida. Eu estava fazendo os meus passeios no colégio de voo, quando o navio, de repente, começou a balançar feito louco, né? E aí eu me vi sendo jogado no mar. E dificilmente eu seria resgatado, porque o vento, as ondas, seria muito difícil achar uma pessoa naquele mar agitado. Né? Então aí eu apelei para o conhecimento de física até. Equilíbrio. Jogar o centro de gravidade jogar o centro de gravidade para baixo. Quer dizer, ficar o mais próximo do nível do assoalho, do chão, para não criar um momento que facilita uma força que vai te jogar no mar. Me agarrei com unhas e dentes, até cabeças de parafuso que tinha segurando as chapas do conversível. Me agarrei, até isso aí até me lembrou a prática de alpinismo. No alpinismo a gente sofre muitas vezes. A gente se dependura numa rachadura de rocha e fica, às vezes, minutos, horas, esperando se safar daquela situação. Né? O alpinismo até, eu sei, talvez um pouco masoquista, até gosta de sofrer um pouco. E eu me agarrei como se fosse numa escalada, num pequenos vãos entre as chapas do convés de voo, cabeças de parafuso, para não ser atirado no mar. E aos poucos o balanço foi diminuindo. Então nós tivemos vários balanços de 52 graus. Não é brincadeira, causou muito problema agora. Então, não é tanto que todo mundo rezava para entrar no gelo, que aí acabava o balanço.
Bom, e assim a gente encerra o primeiro episódio desta série com o professor Rubens Junqueira Vilela. Muito obrigada a você por prestigiar o nosso podcast mais uma vez. Agradeço também aos apoiadores que são fundamentais para que esse projeto siga inspirando muitas pessoas. O Maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Você pode adquirir o seu através da página no Instagram, @Café do Luiz. E aos ouvintes de Floripa, além do delicioso café, você também pode se deliciar com bolos caseiros. Confira tudo por lá. E se você gostou desse episódio e quer nos ajudar, é muito fácil. Doe a quantia que desejar por meio de transferência bancária para a nossa chave Pix, que é a seguinte: podcastmaresonora@gmail.com. Esse apoio vai ser muito importante para viabilizar os gastos que envolvem toda a produção do Maré Sonora. Eu volto na próxima segunda-feira com a continuação da conversa com o professor Rubens Junqueira Vilela. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos!